Beleza, pessoal? Então, vamos começar. Eu vou. Opa, você está recebendo o pessoal aí, né, Van? Conseguem chegar? Oi, gente, vamos chegando. Boa noite. A gente está aqui se Bom, organizando já para começar, tá? vocês estão vendo no slide, que é outra coisa que eu acho um pouco simpática, não ver o rosto de quem está falando, né? Mas vamos lá. Só um minutinho, galera. Gallery. Pronto. Bom, então, só um minutinho. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou dar início à nossa atividade de hoje, fazendo uma fala mais institucional, e aí a gente vai dar continuidade. Bem, por favor, se tiver alguma questão, por favor, pode abrir o áudio e falar que eu vou ler em outra tela aqui, então talvez eu não veja as expressões sociais, tá bom? Só me dá um feedback se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Por Tá tudo som. certo. Tá bom, Estamos te beleza. ouvindo ótimo. Beleza. Vamos. Legal. Então, sejam bem-vindas todas as pessoas presentes. Esta é uma atividade que faz parte do Abril Fefeleche, um evento bienal promovido pela Comissão de Cultura e Extensão, que reúne cursos com temáticas específicas a cada edição, sempre visando promover o debate sobre importantes pautas da contemporaneidade. Por meio do Serviço de Cultura e Extensão, junto com a Comissão de Direitos Humanos da FEFELESH e a Comissão de Inclusão e Pertencimento, o Abril FEFELESH de 2025 traz como tema Direitos Humanos, Diversidade e Pertencimento. Nós, pesquisadoras dos programas de pós-graduação da FEFELESH, apresentamos o curso Inclusão, Permanência e Pertencimento na Universidade de São Paulo. O sentido do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, NECAAB. Este curso visa apresentar e debater a atuação do Núcleo de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras da USP, o NECAAB, como um espaço fundamental para a promoção dos direitos humanos, do enfrentamento ao racismo e do acesso às culturas populares e tradicionais africanas, afro-brasileiras e originárias das Américas na universidade. A partir da sua história, né, da história do NECAB, das suas atividades e o impacto científico e social, discutiremos a inclusão, a permanência e pertencimento de estudantes negras, indígenas e não negros na Universidade de São Paulo. Ministrantes: Aline Fátima, Eliane Funari, Erenay Martins e Vanessa França. Algumas informações, as datas dos encontros, né? Que a gente vai iniciar hoje, dia 28/4. Os três próximos encontros são 5 de maio, 12 de maio, 19 de maio, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. A gente vai ter uma lista de presença circulando mais para frente. Todo mundo pode assinar, mas somente as pessoas inscritas no curso, né, que receberam o e-mail oficial, vão receber o certificado. Bom, então, o cronograma dos encontros, né, isso vai se repetir nos encontros, é uma abertura, que hoje a gente vai contar com a ilustre intervenção do nosso mestre Pinguim, né, dando essa abertura, dando esse axé para a gente. Na sequência, tem uma fala teórica,
né, a aula propriamente dita, e na sequência falas, né, de pessoas convidadas e mais para finalização a gente vai abrir para comentários, perguntas e demais interações. Ah, ah, tá. Yasmin Dias da Silva, você recebeu essa mensagem também, Van? Tem alguma mensagem aqui? Não sei o que que é, depois a gente vê. Bom, então, dadas esses primeiros informes, né, gostaria de passar então a palavra para o nosso mestre, né, Pinguim, que está aqui presente nesta noite. Passa a palavra. Pronto, agora. Bom, são muitas, são muitas coisas para falar. Tá dando um Aí de ecozinho, muito. Lili. Pronto. Não. Tenta agora, Pim. Oi, Peraí. pode falar? Pode. Direitos humanos. Se a gente está sem direito à saúde, se a gente está sem direito à educação, a cultura nem se fala. É um setor que nem se fala. Educação e saúde. Esses são as metas do governo. Mas cultura, me dê meu direito de me alimentar direito, me dê meu direito à minha saúde, me dê meu direito à minha educação, me dê meu direito à cultura, me dê meu direito, entendeu? Eu trabalho com social, eu trabalho com crianças, e a cultura me salvou. Estou falando de uma coisa que me salvou, me deu perspectiva de vida, me botou no meio de gente importante. O que eu estou vendo aí é gente sem perspectiva, é gente sem dormindo na rua, menino novo dormindo na rua. Que porra de direitos humanos são essa? A universidade está pouco ligando para isso. Vá dar uma volta no centro da cidade, em Santa Cecília, ver se tanta gente, tanta adolescente sem perspectiva de nada, sem, entendeu? Direitos humanos, para quê? Nós estamos falando dentro da universidade, para que esses direitos? O núcleo de cultura e extensão foi montado, mas não sabia que a gente ia se envolver tanto nisso, não. A gente está brigando dentro de uma universidade, uma das melhores, né? Uma das 100 melhores, e ela não está nem aí com zorra de cultura, pesquisa, não sei o quê. Não fala de cultura, a cultura que está lá, a gente está sobrevivendo, porque a cultura nasceu e tem que sobreviver mesmo às margens. Não está dando direito a nada. USP. Eu sou arte educador, não sei nem como foi autodidata. Eu fui salvo. Eu fui salvo porque eu fui trabalhar numa companhia de dança. Depois eu fui salvo porque eu fui trabalhar com Dona Marica Gidali, conhecer o trabalho social dentro da unidade da FEBEM. Isso que me salvou.
Eu ficar atrás de, que negócio de direito humano, vai trabalhar, escreve, vai procurar o que fazer. Mas eu trabalho com cultura, aprendi cultura, meu mestre me ensinou. Você vem da Bahia, mas não conhece sua cultura, você tem que voltar para conhecer sua cultura, e a cultura nunca vai lhe dar o máximo, ela vai sempre lhe dar o mínimo, e você vai ter que desenvolver o máximo. E eu venho dentro dessa filosofia do mínimo para desenvolver o máximo. A minha cultura foi essa. A diversidade, tem palavras que foi de tanto trabalhar que eu disse, diversidade de quê? Pertencimento de quê? A capoeira me salvou. Eu nunca falei que ela me pertence. Ela me ajudou, ela me orientou. Ela me botou nesse Odu caminho. Me botou nesse caminho. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é regra, não tem regra. São normas, condutas e código. A capoeira, a cultura tem um código, o código do respeito, o código da lealdade, o código de dar tempo ao tempo. Então eu aprendi esse código que a capoeira Angola me deu. O código do voodoo é silêncio. O código é o silêncio. Aprender. Aprender, aprender como se ensina e aprender como se ensina a ensinar. Eu venho dentro dessa filosofia. Eu venho dentro desse xirê. Xirê, começo, meio e não tem fim. Então, o professor John me deu um título de mestre do saber, depois deu aquele, né? De doutor. Doutor honoris causa. Até agora, para mim, isso aí não serve de nada. A minha preocupação foi sempre ter um espaço, um núcleo, um ponto de referência onde a gente ia se encontrar, hora de chegar e não tem hora para sair, hora para a gente estar trabalhando. E lá o Abacé é isso. É um lugar onde a gente vai conversar sobre os problemas. É isso que vocês estão fazendo? É isso que vocês querem fazer? Aonde essa conversa vai chegar? Entendeu? Porque não estamos brincando de fazer cultura. O núcleo de cultura, o núcleo de extensão em cultura afro-brasileira não está brincando de fazer arte. Eu não estou lá dentro da universidade brincando, mais um negro, mais um negro dentro da USP, eu não sou e nem quero ser. Entendeu? Eu estou lá, agora tem essa coisa, educador da Faculdade de Filosofia FEFELESH, eu sou educador de nada, eu sou capoeirista. Mas só que eu fui aprender minha cultura. Eu fui aprender a tocar, eu sou Ogã, me deram esse cargo de Ogã, entendeu? Ogã é o zelador, Ogã é que zela, Ogã que preserva. Então eu estou preservando essas memórias, herança, hereditariedade, né, filosofia que vocês estão escrevendo, e são várias coisas, musicalidade, percussionidade, então onde é que está isso? Então eu estou trabalhando em cima disso. Eu tenho cultura de base, tenho base disso, tenho base daquilo, tenho base, e essa base, só para você entender, essa cultura de base é 10 anos. Primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, não é repetição. Primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, quarta leitura. Depois da 10ª leitura, você volta de novo para a primeira leitura, para você entender o que o corpo está falando, o corpo está. Então, sei lá, vocês estão fazendo esse negócio, façam direito. Vocês estão passaram pelo núcleo, está vendo que a gente está lá, não é brincadeira.
Eu não tenho, eu tenho medo de ficar naquela universidade. Eu tenho medo. Quando eu tenho hora que eu vou. Por isso que eu venho sobrevivendo ali dentro da USP. Estava até conversando aqui com o Lili. Encontrei um rapaz sábado aqui, professor de capoeira, aqui do Rio Pequeno. E aí, professor, como é que tá aí, mestre? E aí, eu perguntei para ele, como é que você tá? Eu estou dando uma aulinha aqui, uma aulinha ali, nome diminutivo, dando uma aulinha. Eu estou dando aula, eu tô formando pessoas, meu trabalho é aí. Nós temos que falar, né, negócio de diminutivo. Eu estou dando uma aulinha aqui, isso aqui é um negócio, uma aulinha nada, 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 entendeu? Nada de aulinha, nada de trabalhinho, nada disso. Com a gente não. Aulinha. Eu estou dando uma aulinha aqui, aí depois eu saí com minha bike. Aulinha? Você ia para o Rio de Janeiro? Você. Não, não foi isso que o meu mestre falou para mim, não. Vamos fazer um negócio direito. Tem uma coisa da arte marcial que diz: dos pensamentos vêm as palavras, das palavras vem a ação, da ação vem suas atitudes, e suas atitudes vão dizer o que você quer, o que a gente vai fazer. Se isso vai só mais uma conversinha de, de história e geografia, mas não. Isso tem que ir para as escolas, entendeu? Isso tem que estar no meio das escolas sim, porque eu trabalho com patrimônio material e imaterial tombado pela Unesco. É para estar nas escolas. A lei está aí, não está aí a lei? E por que as escolas ficam fingindo que não, tá, que não tem lei? As escolas, quem está lá não sabe fazer uma redação de cultura, não sabe falar de cultura. As professoras, você já sabe, fulano já sabe, porque passou por lá e o trabalho do nunca é formação, sim. Formação. Mas foi capoeira não. Cultura. Capoeira é memória, capoeira é respeito pela pessoa. O capoeirista ele tem que ter código. Ele perdeu o seu respeito, porque perdeu o fundamento. Vou pular, vou dar dor mortal, vou. A capoeira não é assim, a capoeira não é agressiva, a capoeira não gosta de discutir, a capoeira não gosta de cagar regra. A educação, a cultura, essa mulher exigente, esse equise é um vento, às vezes ele chega e lhe irradia e vai embora. Aí assim, o que foi isso? Porque são universos paralelos. E quando você está nesse universo, sua respiração é diferente, seu olhar é diferente. Não é olhar, é perceber. A gente desenvolve, diz que o homem tem, né? Os cinco sentidos, mais um da percepção, que é o sexto. Já diz que a mulher tem a intuição, então ela tem os sete sentidos. Então, a gente procura esse sentido de respirar para conhecer o ser humano. Quem é o ser humano que está aí? Quem são vocês? Eu acho que a gente tem que chegar a algum lugar com essa conversa, né? Direitos humanos, né? Inclusão e pertencimento. Pertencimento de quê? O que é que nos pertence? Se o que a gente tem já está tudo exportado, a cultura já está lá fora. E só exporta o que é bom. O samba está lá exporta. Jogador exportado. O que é que pertence a gente aqui no Brasil? O agro exportando tudo. Pertencimento de quê? Da cultura? Se a cultura é um espírito, é um vento, como você vai segurar ela? Se você não cuidar bem dela,
entrar, conversar com ela, estar com a mente tomada, como diz o mestre, você vai trabalhar isso, você vai trabalhar isso, daqui a pouco você está toda com a mente tomada, e você está com a mente tomada com a cultura. Ela vai lhe orientar. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. É essa aqui. Não tem que confrontar com ninguém, brigar com ninguém, não tem que brigar com ninguém. Então foi isso que eu aprendi com o seu José Gabriel Góes. E eu venho tentando botar em prática, mas a minha briga dentro da USP é um ponto de referência. Isso que nós estamos aí brigando, aquele espaço, núcleo de cultura. Nós queremos um ponto de referência da cultura dentro da universidade. A USP tem que dar o direito da cultura a si. Essa cultura nós queremos. Essa forma que eu quero. Essa Copa eu quero. O candomblé é patrimônio. Tem que ter uma cesta básica, não tem. Aí no dia novembro, que entretenimento. Professores, se toca, bora falar a verdade. Bora mudar esses livros didáticos, que não fala nada dessas etnias pertencentes, entendeu? Que já estava aqui quando os estupradores chegaram, os outros chegaram, já estava aqui. Essas tribos foram massacradas. Por que não fala isso na escola? Só agora, como é dia 19? Foi dia 19 de abril, mas agora eles só têm o dia amante da natureza, eles são incapazes de conseguir. Sai! Vambora respeitar a gente. Vambora dar o direito. Eu não sei filosofar, já vou logo dizendo, eu sou assim mesmo, como diz a música, eu sou assim, é assim mesmo, eu sou assim, é assim mesmo, vocês são assim, é assim mesmo. Nós temos que chegar a algum lugar com essa conversa. Temos que botar isso, reescrever esse livro didático, fazer a cartilha. É para isso que é essa conversa, ou é mais uma conversa da USP enche linguiça? Mais uma conversa, ai. Vai falar que nem Chico carro velho. Vambora botar esse negócio pra frente. Vambora botar esse negócio pra frente. E vocês estão aí com o apoio de vocês. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. É isso que o mestre queria ver. Aqueles mestres que não sabiam escrever um O direito, não sabia fazer o nome, mas tinha uma sabedoria. Sabedoria de ancestral. É isso que nós estamos atrás, é isso que o núcleo está. Essa relação com a Bahia, essa relação com o Recôncavo, esse trabalho social que o núcleo está fazendo lá em Dias Dávila, um ponto de referência que saiu do núcleo. Um terreno que o núcleo comprou lá em Santa Amaro da Purificação. Esse contato com essas mestras, essas Ilarorixá, essas liderança religiosa dentro de Santa Amaro, que a gente foi buscar esse respeito. A gente ainda tem, que é a história mais como que Dona Zélia, que estava em depressão, e o samba curou ela. Quer mais detalhe daquela conversa? Para! A gente está com ouro na mão e está desperdiçando. Nós temos uma riqueza, a nossa cultura. A gente está fingindo que ela não presta. A gente está fingindo que o que é nosso é portal para o demônio. Quem é essa gente que vai estudar? Capoeira, sim, é uma universidade, a cultura é uma universidade, sim. Só que ela não lhe dá férias, ela não lhe dá remuneração, ela lhe dá conhecimento, ela lhe abre porta. E é isso que a gente vem procurando. A minha, o meu caminho foi outro. Não foi quando eu nunca vi o mestre falar, fiz uma aulinha. Bora ali fazer uma aulinha, Pinguim. Bora ali fazer. Nem dá. Tem nada no diminutivo?
Bora fazer um negócio bom, bora fazer uma maçã, bora fazer um bom almoço, bora botar uma indumentária, bora fazer as coisas como tem que ser feito, gente. Bora fazer um negócio. O que pique acha? Achômetro. Ah, que peguei. Não, não tem nada de achômetro. Vamos estudar. O xirê. Vamos estudar. Eu estou estudando sim. Eu sou pesquisador sim. Não tenho diploma da universidade, mas sou sim. Eu sou percussionista sim, eu sei coreografar, eu sei dançar, eu sei maculelê cantar, fazer a expressão, fui buscar samba de roda, tocar, percussão tocar, tentar conversar, porque quem trabalha com cultura não sabe filosofar, que está trabalhando com as pessoas. Eu trabalho com gente, conhecer você. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu estou conversando com você, não lhe conheço, eu tô vivo um ano. Tem casal que está um ano junto que não se conhece, já está 4 anos junto. Sai de baixo, vai buscar seu troco em outro lugar, como disse o Edmundo. Para. O fruto só dá com o tempo. Isso é verdade. Lá em Jaguaquara, você tem a terra. Se você tem a terra e não planta, então não adianta ter terra. Prepara a terra. Vai comprar as mudas ou vai fazer sementeira? Vai plantar para coisa de 1 ano, 2 anos? Vai plantar coisa de 2 meses, 3 meses? O fruto só dá com o tempo. E a cultura é isso. Aí eu vou entendendo que os mestres falaram, o fruto só dá com o tempo. O mestre, para que eu vou falar isso agora? Se eu falar isso agora, você não vai entender, rapaz. Mestre, o maculelê, como é que é? Não adianta eu querer falar isso agora para você, que você não vai entender. Eu vou falar, eu vou falar. E vai ser coisa jogada fora que você não vai entender agora, você não pratica. Vai praticar. Aí depois você vai. Ah. Então, eu só tenho a agradecer esse empenho de vocês. Ó, bola para frente. Não deixa o barco cair, não. Entendeu? O bom vaqueiro é o bom vaqueiro. Bom vaqueiro, boa vaqueira. Então, é isso. Onde vamos chegar, temos que chegar a algum lugar assim. Vocês não estão aqui para ficar fazendo as coisas. Nada. Nesse gato, mamão, pinguim, nós temos o direito de fazer certo. Eu não entendendo zorra nenhuma. Nós temos o direito de fazer certo. Que se os outros quiserem fazer o que quer fazer, faça. Mas nós temos o direito. E não temos o direito de ficar discriminando ninguém. Terminou a aula, o que teve que falar foi na aula. Diversidade, o núcleo. O Amor foi fazer uma apresentação lá no. Aí a professora do Rio. Dança afro, mas eu tô vendo gente de diversidade branca, não tem mente. Eu fiquei olhando pra cara dela e falei, isso é cultura, nós estamos no Brasil. Lá em Santa Maria da Purificação, como é que eu vou excluir? Chegou uma menina da Tunísia, agora quando eu saí de lá agora do espaço, tinha um rapaz de Cuba lá, a menina da Alemanha que está lá, um japonês que está lá. É a diversidade, eu vou ficar escolhendo. Não, chegou com o espírito bem, chegou com ânsia, chegou com vontade de aprender. Eu vou falar, não, sua cor, eu vou ficar me enganando de uma universidade.
Núcleo de cultura e extensão, incluir, não é isso que é a cultura, por isso que estamos aí desse jeito, a educação. Várias escolas falam isso. Vá lá no Jardim de Abril, no Conde, ah, vá aqui no Daniel falar isso, vá lá naquele outro que tem lá no CDU aula, vá. Estamos trabalhando com diversidade, gente, Brasil, mostra a sua cara, não é isso? Esses governantes que tá aí, desculpa, são tudo filha da puta. Não fala de cultura. Eu estou escutando, eu estou vendo os debates aí. Não fala de cultura. Quem está nas escolas, na frente das escolas, estão fingindo que. Entendeu? Deixa isso passar, é a lei, deixa. É a lei. É a lei. É a lei. Lei do quê? Se eles não estão botando a lei lá, temos que enfregar a lei. Professora, a lei aqui, ó, lê o código, tem que ter isso aqui na escola, professora. Tem que ter birimbau tocado na escola. Tem que ter os mestres vindo aqui. Tem que ter alguém preparando essa professora para falar de maculelê. Tem que ter professor para falar de samba de roda, para contar história. Fica fingindo que está na frente da luz, explica tudo bem. Tem professores aí que estão de parabéns. Tem professores aí que estão dando sangue pela causa em si. Mas se apoiasse, a gente toma conta de. Aí estava melhor. Nossa cultura não estava assim, nossos adolescentes não estavam do jeito que está. A polícia agora não está mais em cima pegando aqueles caras mais velhos, não. É o contrário de menor. Tem trabalho, né? O que esses menores estão fazendo? Roubando aplicativo, entendeu? De moto. Roubando, roubando todo. Porque onde é que fala lá na faculdade? Onde é que errou essa educação? Onde é que errou isso aí? Boxe nas escolas, arte marcial, karatê, capoeira, música, ginástica. A menina lá, a ginástica olímpica lá, a menina lá que ganhou a. Oxi, as meninas dos Estados Unidos, aquelas meninas, a referência para o povo brasileiro, aí chega um filho da puta presidente e bate continência com a bandeira americana. A americana fazendo continência pra gente, ó, As Olimpíadas, na Olimpíada, na ginástica olímpica. na ginástica olímpica. Ah, aí vai, ganha tudo. Os caras deficientes físicos ganhando mais medalha, mais empenhado do que os. Nós estamos falando de quê? Nós vamos ficar aqui fingando que tá, eu vou me embora. Eu sou obrigado a ir embora. Os deficientes físicos que fala, é deficiente, para a Olimpíada. Os caras ganharam mais coisa do que o. Não, o pessoal se diz, acho que normal. Faça o favor. Que apoio tem aquela gente? Faça. Entrei agora no código do silêncio. Muito obrigado, muito obrigado. Mas não deixe essa conversa morrer aqui. Quem está escutando, quem não me conhece, vá no núcleo, como diz a música. Não quer me conhecer, vá lá no núcleo. Vá ver o que ele está fazendo. São professoras da faculdade que estão fazendo aula lá, estão se preparando. Já pode sim, você já pode sim dar uma boa aula. Dar aula de capoeira, pode dar aula de dança, outra pode sim. Pegar um instrumento, tocar, cantar um hino, cantar uma salva, cantar um corrido, cantar uma quadra corrida. Viu?
A capoeira tem isso. O hino, a salva, o barravento, o corrido. Como é que vai explicar isso dentro da sala de aula? Então, como diz o cara lá em Dias Dávila, dele que ando com Miranda, já sei como é que ele anda. Dele que ando com Miranda, já sei como ele anda. Né? Então, Miranda, cuidado com Miranda. Muito obrigado. Não deixa o barco cair. É isso mesmo. Mulher no comando, mulher no poder. Não tenho muito a falar, não. Tá bom? Vou dar minha aula, muito obrigado. Vou ter que me sair. Mas é isso. Gente, bora acreditar mais na gente. A capoeira me salvou da função. A capoeira me botou num caminho que nem eu mesmo sabia. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Me salvou dessas mazelas da vida, desses menino periférico. O rap salvou os caras, Mano Brown salvou os Racionais, a capoeira me salvou como salvou muitos. Ainda continua salvando, mas só que os caras não querem. Os caras não querem. Quem tá lá na escola na frente não quer. A bancada, entendeu? A bancada evangelística, a bancada de não sei o quê, o pastor também que é um descarado, que não sei o quê, outro que não sei o quê, eu não sei o quê. Muito obrigado. Muito obrigada, Pinguim, nosso mestre, sempre nos ensinando a cada palavra, né? Obrigada mesmo, mestre, pela presença. A gente, então, vai dar continuidade. Quer falar alguma coisa, Lili? Não, é só dizer, né? Não sei se ficou explícito para todo mundo, Mestre Pinguim, Luiz Antônio Nascimento Cardoso. O título, né, do nosso curso traz o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras e dizer a todo mundo, né, porque às vezes as pessoas chegam de fora, que ele é o responsável pela criação do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, ele é o responsável por esse trabalho, que a gente vai destrinchar mais especificamente no segundo encontro. Hoje tem outras surpresas aí para vocês, mas só dizer que é a partir dele, né, que a gente chama ele de nosso mestre, é que todo esse trabalho do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras nasce a partir da presença dele dentro da universidade, tá bom? É só. Sim, e nós quatro, né, Lili, eu, Jatchuca e Vanessa, né, que estamos à frente desse curso, somos alunas, né, somos discípulas de Mestre Pinguim, todas nós, beleza? Então a gente segue no nosso cronograma, então a gente teve essa primeira fala do Mestre Pinguim, né? A gente tinha planejado fazer um axézão, né, com o berimbau, mas o Zoom tem as limitações. Então a gente vai dar continuidade no nosso cronograma, que agora tem uma fala um pouco mais teórica, né, dentro do programa que vocês receberam, né, do curso. Eu vou apresentar aqui a tela. Um instante. Antes de você começar, seria importante a Claro. gente falar da lista de presença Sim, chegou um pessoal mais, né? A e gente, aí eu vou começar a disparar no grupo, tá? legal. Obrigada. Gente, A a gente, avaliação também, meninas. isso, Isso. a gente vai disparar dois links a partir de agora, né, no chat. Um é a lista de presença, né? Enfim, todo mundo pode assinar, mas a gente tem que lembrar, né, que
somente as pessoas inscritas no curso vão receber o certificado, tá? Essa é uma norma da FEFELESH, tá? A gente vai enviar também um outro link, que é uma nuvem de palavras, é, que a gente pensou em usar como uma avaliação de cada encontro, né? Então, fiquem à vontade de colocarem as palavras que forem, que representarem, né? Como que vocês se sentem, estão se sentindo, né? Atravessados por este encontro, beleza? Então, posso seguir, meninas? Tudo certo? Eu só não estou vendo vocês, então quem quiser falar alguma coisa, interromper, dá um salve no som, tá? Porque eu estou aqui na apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom, Sim. beleza. Então tá. Então, como a gente falou, né, gente, esse curso ele é uma atividade do Abril Fefeleche, que esse ano tá com esse guarda-chuvão aí de temas, né? Direitos humanos, diversidade e pertencimento, né? Então a gente propôs esse curso que vai versar, né, falar, abordar esse histórico do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras da USP como um agente de promoção de direitos humanos, né? Quando a gente fala de direito a acesso às culturas tradicionais, né, afrodescendentes afrodiaspóricas. Tá? Então, hoje a gente vai fazer esse módulo um, né, que a gente está chamando de módulo um, né? Então, a gente vai fazer mais um panorama, né, sobre a inclusão na Universidade de São Paulo. Então, eu vou apresentar um breve histórico das políticas de inclusão da USP, né? Que são basicamente, né, três: a adesão ao SISU, a implementação de cotas e a criação da PRIP, né? Vou falar um pouquinho também do impacto dessas medidas. Deixa eu tirar esse negócio aqui da minha frente. Pronto. É, as mudanças, né, no perfil discente da Universidade de São Paulo e, consequentemente, né, a necessidade de ampliação e aprimoramento dessas políticas, né, de permanência e o papel, né, quer dizer, brevemente eu vou falar desse papel da extensão universitária, né, porque esse tema a gente vai também desdobrar no decorrer de todos os nossos encontros, beleza? Aqui. Ok. Então, começar falando um pouquinho da fundação da Universidade de São Paulo, né? Eu trouxe aqui do lado o brasão da USP. Sei que outras pessoas aqui conhecem já viram, já deram de cara com esse brasão pela universidade, né? Então, a USP ela é fundada em 1934, num contexto pós-Revolução Constitucionalista, né? Como, né, a maioria de nós aqui, né, já sabe, a Revolução Constitucionalista ela foi uma organização das elites, né, paulistas, num movimento revolucionário mesmo né, de tomada de poder, de construção de uma nova Constituição, né? E aí é interessante pensar que o Largo São Francisco ele já existia, né, assim como a Faculdade de Medicina também, né, que hoje compõe a Universidade de São Paulo, o Largo São Francisco ele serviu de espaço para os encontros, para enfim, muitos encontros de líderes, né, da Revolução Constitucionalista, né? Então foi um ambiente ali de pensamento, né? Quer dizer, era e continua sendo, né, Largo São Francisco, um espaço onde as elites, né, se encontram e constroem, né, enfim, os seus planos e tudo mais, né? E aí, né, esse momento, a gente tem, em 1934, a fundação da USP, que é aí a união dessas universidades, dessas faculdades, né, que já existiam, e a abertura do campus ali no Butantã.
e com uma influência francesa, né? Então, professores europeus, esse modelo acadêmico eurocêntrico. A gente que é da FEFELESH, né, fala sempre do Claude Lévi-Strauss, né, que é esse antropólogo que teve uma influência ali muito forte, né? E essa finalidade inicial, né, da Universidade, da fundação da Universidade de São Paulo é isso, né, formar ou continuar formando essa elite intelectual paulista, né, que continuou e continua ocupando os espaços de poder, né? E aí, em detrimento a isso, o que a gente tem é a marginalização de saberes populares, né, afro-brasileiros, indígenas, quer dizer, isso tudo fica quer dizer, nem é considerado, na verdade, né? E aí eu trouxe aqui duas, né, possibilidades de tradução aqui do brasão, né? Quer dizer, pela ciência vencerá ou com a ciência vencerás, né? E se a gente fizer uma rápida leitura de imagem, né, desse brasão, né, a gente tem símbolos de poder, né? O trono, a espada, né, a coroa, e esse homem, né, branco, enfim, aí nesse local de decisão, né, com a espada e o livro, né? Então, símbolos interessantes da gente pensar. Bom, e aí, qual era o perfil, né, predominante de estudantes da Universidade de São Paulo, né? Então, a gente vê pessoas brancas, né, que vêm de escolas particulares, classe média e alta, as pessoas que, né, ocupam as áreas urbanas mais centrais e do interior, mas dessa parte mais rica, né, do interior, ligado ao agronegócio, enfim, aos grandes, né, perímetros de terra e tudo mais. Então, a gente tem uma universidade que ela é desconectada, ela está, né, nesse período desconectada da realidade social brasileira, né? Então, eu entrei em 2003 na USP, então, assim, era esse o perfil realmente, né? E aí, entrando já mais especificamente nessas políticas, né, que a Universidade de São Paulo começa a adotar, a gente tem esses três recortes aqui, né, que já digo, né, antecipadamente, não foram presentes, né, nem doações, né? Eles foram fruto de muita pressão, né, dos movimentos negros periféricos, né, os coletivos estudantis dentro, né, da universidade, toda a movimentação política dentro da universidade, né, gerou a pressão de pré-conquista, né, dessas primeiras políticas aqui. Então, a gente tem a adesão ao SISU em 2015, né? Que depois, em 2021, foi alterada, né? Então a USP ela decide adotar um sistema próprio, né? Enfim, de no processo seletivo, né? Que iniciou em 2023, né? Então, bem recentemente, né? E aí também a gente tem, em 2017, a primeira, né, o primeiro movimento efetivo da adoção de cotas raciais e sociais, né, para ingresso nos cursos de graduação, né? Em 2007 foi aprovada, né? E essa implementação gradual iniciou em 2018. Eu vou ler esse trechinho aqui, que é assim, essa decisão, ela foi tomada em sessão do Conselho Universitário, foi realizada em julho de 2017, né? Marcando a primeira vez na história da USP que uma política institucional de reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas foi adotada. Então, 2017, né? E em
em 2021, a gente tem a criação da PRIP, né? Que aí eu vou falar também, enfim, mais especificamente do contexto. Antes de seguir, eu gostaria de mostrar, eu vou descompartilhar para compartilhar novamente aqui uma tela de um vídeo rápido, tem 3 minutinhos. Eu acho que é bem interessante da gente ver para sentir. É um documentário assim bem, enfim, quase que caseiro assim, que foi feito em 2015 nas movimentações dentro da USP pelas cotas raciais e sociais. Tá? Vou compartilhar aqui para vocês, só um minutinho. Share sound, tudo ok. Vocês conseguem ver minha tela? Dá um salve aí no som, alguém. Tá escura, mas dá para ver. Agora, ok. Movimento Negro na USP. Tá Tá. aparecendo. Me confirme se o som tá saindo. Ainda não tem som. Tem som Sim, aí? tem Beleza. som. Que nós temos aqui um ofício para entregar de exigência que nós queremos entrar no CO, que os negros da universidade querem entrar no CO. Nós não temos ilusão que o Zago vai receber a gente, mas nós queremos fazer essa exigência para ele, para que a reitoria e que a Universidade de São Paulo se constranja e que admita que existe racismo e que não quer discutir isso dentro dessa universidade. Protocolo aqui da reitoria, isso aqui é um ofício, ó, ele tá protocolado. A gente pedindo exigência de 4 membros da ocupação preta para participar da reunião desse ano. A gente foi enrolado aqui, ó. A comissão subiu, chegou lá em cima, ficou barrado. O Zago negou o direito à entrada com base no estatuto. Estou propondo que a gente suba todo mundo para lá agora.
Continuar aqui a aplicação, seguir. Bom, então, assim, esse vídeo foi mais para gente, né, para sentir é, toda essa movimentação, né, que aconteceu. Claro, isso é um recorte, né, de toda a movimentação de vários movimentos, né, que lutaram pelas cotas, principalmente na Universidade de São Paulo, né? Aí eu trago aqui para vocês um pedacinho de um manual da FUVEST, que é um manual de políticas afirmativas, né, da Universidade de São Paulo. E aí, isso é oficial, tá? Tá lá no site e tudo mais. Esse é a versão de 2024, 2025 ainda não tem. Então, no vestibular da FUVEST, né? Então, a gente tem três categorias de ações afirmativas. Então, tem pessoas negras de cor preta ou parda e indígena. Então, tem 1.206 vagas reservadas para essas pessoas, essa é a cota. Pessoas vindas de escola pública, tem 2.053 vagas reservadas para essas pessoas, e os restantes das vagas são de ampla concorrência, né? E aí, aqui ele, né, nesse manual, explica, enfim, as condições para a inscrição em cada categoria. Bom, aí eu queria voltar um pouquinho para falar muito rapidamente também da lei de cotas, né? Que é de 2012, né? Que foi aprovada no governo Dilma, né? E ela determina a reserva de 50% das vagas das universidades federais e instituições federais de ensino para estudantes de ensino técnico, para estudantes oriundos de escolas públicas, com recortes para negros, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda. Então, a princípio, né, ela está direcionada às universidades federais, né? Mas em 2023 também teve uma reformulação, né, que tornou permanente essa reserva de vagas e ampliou os benefícios para cotistas quilombolas, né, e, e prioridade para candidatos em situação de vulnerabilidade social. Mas é importante a gente saber que, né, em 2012 já havia enfim, uma lei, né, de cotas no Brasil, né? E aí a Universidade de São Paulo, que é, né, se não a maior, né, do Brasil, uma das maiores, vem só em 2017, né? 5 anos depois, embaixo de muita pressão, como a gente viu no vídeo, né? Trazer essa discussão mais seriamente para dentro da universidade, né? E aí, eu vou falar um pouquinho também rapidinho da PRIP, né, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, também, que faz parte, né, desse conjunto de pró-reitorias aí. É, ela vem de um histórico, né, de ações, de tentativas da Universidade de São Paulo, né, de dar conta da diversidade que estava começando a adentrar os muros, né, da universidade. Então, tem um programa de inclusão social, né, que é o Inclusp, lá em 2006, né? Depois, quase 10 anos depois, o SISU, né? E aí depois as cotas raciais e sociais em 2017, né? Eu vou ler esse trechinho aqui que eu acho bem interessante. Isso está tudo lá no oficial da PRI, tá? O crescimento da presença de estudantes de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas e de diferentes regiões do país
trouxe novos desafios e demandas relacionados à inclusão e pertencimento, justificando a criação de uma pró-reitoria dedicada ao tema, né? E eu acredito que o, o fato, né, histórico da pandemia, né, também agravou bastante essa situação, né, e fez com que a Universidade de São Paulo realmente, né, fizesse esse movimento aí, né? Aí, essas mudanças, né, no corpo discente, né? Então, a gente vê o crescimento da presença, né, de estudantes negros e indígenas, né? Jovens que vêm das escolas públicas e estudantes das periferias urbanas e rurais, cada vez mais, né? Aí eu trouxe aqui um depoimento de uma estudante que faz parte aqui desse Escuta Preta, que é um coletivo da psicologia, né, lá da USP. Ela diz assim, a Karine: eu sou de Itaquera, zona leste de São Paulo, escola pública, raramente tinha alguém loiro lá. E aí eu entrei na USP e eu fiquei assim, nossa, essas pessoas estão bem diferentes de mim. Você sabe que a desigualdade existe, mas daqui a pouco você percebe que seu amigo já fez intercâmbio na Europa antes dos 18 anos e começa a ver que a sua realidade é totalmente diferente, né? Então, acho que a maioria de nós aqui, né, enfim, que está dentro desse recorte, né, racial, né, e social, quando entrou na USP, né, teve um pequeno choque cultural, né? Então, e isso foi crescendo, né? Quer dizer, nos últimos 20 anos só vem crescendo. Então, sem dúvida, a Universidade de São Paulo não podia se dar ao luxo de, enfim, ignorar essa nova realidade, né? Mas aqui, né, os desafios, né, permanecem, né? Então esse corpo discente está mudando, né? E os desafios que permanecem, né? Que é esse racismo institucional e as barreiras de permanência, né? E aí, tá, tem todas essas barreiras de permanência, né? Então, nesse sentido, o núcleo de artes afro-brasileira da USP, ele nesses 25 anos, né, dentro ali da universidade, ele acaba desenvolvendo, construindo um papel, né, se construindo como um espaço de refúgio, um aquilombamento mesmo, né? Então, pensando na extensão, né, porque é um núcleo de cultura e extensão, né, pensando na extensão como ferramenta de inclusão, e como espaço de diálogo e transformação, né? Quer dizer, ali a gente vê o reconhecimento de saberes periféricos, populares e afro-brasileiros, né? Não só o núcleo, mas se a gente for pensar no núcleo de consciência negra, né? Enfim, em tantas outras organizações, né, e coletivos que estão se formando e que vêm se formando desde então dentro da universidade, né, nesse sentido de reconhecimento de saberes periféricos, populares e afro-brasileiros, né. Então, o papel do NECAB, né, quer dizer, ele atua levando em consideração a cultura, então ali a cultura é uma ferramenta de permanência, né? Muitos de nós, integrantes, né, que participamos, que, enfim, em algum momento da nossa trajetória, fizemos parte do núcleo, sem dúvida, a cultura foi uma ferramenta de permanência, quer dizer, a gente está ali, né, muitas vezes massacrado por uma realidade acadêmica massacrante, né, enfim, discriminatória, e ali a gente encontra um refúgio, né, quer dizer, tem o samba e tem o maculelê, mas tem o encontro, né, tem o churrasco, tem
a conversa, né? Então, realmente fica, se torna um refúgio, né? Ao mesmo tempo que nesse espaço a gente tem as artes, né? Nem diria a arte, mas as artes, né? As diversas linguagens que são desenvolvidas ali, é, enfim, ferramentas de construção do conhecimento, né? Isso vai ser mais tratado nos próximos encontros, mas o núcleo de artes afro-brasileiras é, foi espaço, oportunizou o desenvolvimento de diversas pesquisas, né? De dezenas de pesquisas acadêmicas sobre o núcleo, com o núcleo, né? Em parceria com o núcleo, com temas transversais ao núcleo, né? Então, além de ser esse refúgio, esse lugar de acolhimento e de realmente resistência, é um local de produção de conhecimento, de ciência, né? Com a ciência vencerá, né? O que é essa ciência, né? Quer dizer, a organização de um pensamento, né? Enfim, e o acolhimento, né? Pertencimento, resistência, esse espaço que a gente constrói amizades de muitos anos, parcerias, né? Quer dizer, você consegue se identificar. Eu trouxe essa imagem aqui do espetáculo Cacimba de Aruanda, que o núcleo realizou em 2013, né? Então aqui estamos eu ali no fundo, à frente de mim, Thalita, né, Thalita Lima, e à frente de nós duas, Amanda Carneiro, né, que hoje é uma das curadoras do MASP, né, grande pesquisadora de cultura afrodiaspórica também, né, quer dizer, tem um trabalho, uma pesquisa importantíssima, né? Quer dizer, ali dentro da universidade, né, a gente tem o sentimento, né, de pertencimento, quando a gente encontra outras mulheres negras, outras mulheres pardas, outras mulheres andinas, né, com suas histórias, mulheres periféricas, homens periféricos, né, e dentro do contexto todo na universidade, esse sentimento, né, de resistência e permanência. Então, gente, para finalizar minha fala aqui, já estou no, no ossinho aqui, no último fio, quero dizer, né, trazer essas questões aqui, né, que a inclusão não é só acesso, quer dizer, tudo bem, né, o vestibular, né, esse muro, essa catraca, né, mas é a permanência também, né, e o reconhecimento dessas diversidades, dessas identidades dentro da universidade, né, por isso que a universidade precisa se repensar constantemente, né, e o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras da USP, ele demonstra, né, com a sua história, né, com as suas atividades e com o seu acervo, como a gente vai ver daqui até o final desse nosso curso, né, ele cria pontes, né, e ambientes, né, para uma universidade mais justa e diversa, certo, gente? Então, é isso. Vou finalizar aqui a, a minha apresentação. Os links já estão aqui no nosso chat. Para dar sequência, então, aqui no cronograma, antes da gente abrir para interações e tudo mais, a gente vai fazer agora um momento de fala de outras integrantes do núcleo, né? Que, para além de nós quatro aqui, ministrantes do curso, que a gente achou importante ter essas outras visões, assim, essas outras experiências. Então, eu queria começar com a Ana Lu Maciel, que está aqui presente conosco hoje. Ana Lu, passo a palavra para você. Obrigada. Oi, gente. Ai, não sei nem o que falar. Bom, por onde começar?
Obrigada aí pelo convite, a toda. Primeiro, parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa. Sempre as mulheres aí abrindo espaços para a gente caminhar de uma outra maneira e permanecer nesses espaços e dar continuidade a esses espaços dentro da universidade. Então, parabéns. Agradeço pelo convite, Aline. Eu vou começar falando um pouco. O meu começo o início de falar sobre o núcleo. É isso, é a questão da identidade, é a questão de continuidade, de inclusão, esses espaços acolhedores, né? E eu começo a minha história falando desse reencontro que eu tive com uma amiga de infância, essa pessoa que vos fala, Aline. E foi através dela que eu conheci o espaço, né? Que eu cheguei até o espaço, estava passando por várias questões, quanto uma mulher negra em processo de transição de identidade né, e várias coisas acontecendo no auge dos meus 23, 24 anos. E aí fui parar lá na USP e parei com uma ukulele, acho que foi a primeira apresentação que foi me apresentada por Aline, e tinha outras integrantes, Flavinha, enfim, todas as pessoas que me fizeram sentir acolhida nesse espaço universitário elitista, né? E como a Aline fez esse breve histórico da universidade, né? Eu achei muito legal, porque tá tudo dentro do que realmente a gente se vê quando a gente se depara, né, com essa elite universitária, com esse império acadêmico, né? E aí, quando eu descobri o espaço, foi onde eu tive o primeiro contato, o reencontro com a minha identidade, né? E então, para mim, pensar esse espaço dentro da universidade, ele me remete a todas as memórias que eu tive quando eu estive nesses espaços. Então, essa questão de você se chocar com os estudantes, com os humanos da USP, né, o quanto você se sentiu, você sabia que existia diversidade, mas quando você se depara com a USP, com a sala de aula, enfim, com o ambiente em si, se você leva um choque, assim, que se você não tiver um espaço acolhedor, um espaço onde você se sinta você mesma, fica mais difícil. Então, eu sou, para falar do espaço, são várias questões que a gente pode entrar. Quando o Pinguim faz a fala dele, de dizer o que a gente está fazendo ali, o que a gente busca, como que a gente busca isso, como que a gente planta tudo isso. E ele coloca o nosso corpo como presente ali para contar a nossa história, né? Então é um corpo que está ali presente, que vai contar a sua história, que vai ser acolhido naquele espaço e vai dar continuidade à sua trajetória, que em alguns momentos que ela é esquecida, e naquele espaço ela está sendo acolhida. E um espaço desse na universidade é dificilmente, diante diante do histórico do que é a universidade, né, dificilmente ele será incluso, né, ele será aceito, né. Então, quando o Pinguim fala dessa questão da inclusão, o espaço, o núcleo, ele é um espaço de inclusão, mas ele não está sendo incluído, né, dentro desses espaços. Embora toda essa movimentação, embora toda essa trajetória do movimento negro, a gente tem aí a clarividência de que ele não é um espaço que é incluso dentro do espaço universitário, e que para ele ser incluso dentro desse espaço, ele precisa resistir, ele precisa estar lutando sempre, né? Que é a nossa história. E a minha história dentro do núcleo, ela me levou para muitos lugares. Hoje, para todos os lugares que eu vou e eu danço,
eu falo da onde que eu vim, e de onde eu vim é do Mestre Pinguim, é do Núcleo de Artes Afro-Brasileira, onde eu vivi várias emoções, vários prazeres, vários desafios, várias complexidades, entendimento do que eu sou, né, do que aquela menina preta ela é dentro de um espaço universitário, o que ela é fora desse espaço universitário, o que ela foi, o que ela se tornou. Hoje, falando para falar de dança, eu não consigo tirar um espaço, embora essa distância toda, que para mim é muito, também hoje eu vejo que está sendo muito. Eu estou sentindo cada vez mais esse distanciamento do que é a dança para mim, da onde eu comecei e tudo, é algo que está no meu corpo, né? E foi ali no espaço que eu resgatei isso, que eu consegui trazer isso para mim e que eu resgatei a minha identidade, eu reativei aquilo que estava ali dentro, né? E o Pinguim, ele, assim, é uma chave, assim, tudo que ele falou, assim, foi fenomenal, o que nós educadores estamos fazendo. Eu me formei no Núcleo de Artes Afro-Brasileira enquanto artista educadora, porque depois que eu saí das aulas, depois que eu saí, que eu comecei dentro da USP no cursinho pré-vestibular, com uma dinâmica totalmente complexa, assim, dentro da USP, com todo o apoio dessa galera que está aqui hoje, a Aline, principalmente a Aline, né, que me deu todo esse suporte aí, essas mulheres aí, a Lili, enfim. E eu me formei enquanto artista educadora, porque depois que eu saí da USP, eu quis continuar dançando, eu quis continuar resistindo com o meu corpo. E foi aonde eu comecei a ministrar, dar aula de dança afro, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu podia passar, do jeito daquilo que eu consegui carregar dentro de mim, do núcleo, do pinguim, de todo esse de toda essa trajetória, essa experiência que eu tive. Então, hoje, ser artista educadora, para mim, eu tenho que pensar que isso começou lá no Pinguim, porque eu só continuei dançando, porque eu descobri que a dança além da capoeira também, ela é algo que está dentro de mim, que eu sei que eu posso passar para outras pessoas. Então, é, pensando, não sei se era isso que vocês queriam que eu trouxesse, né? Essa questão da minha experiência dentro desse espaço e essa importância desse espaço é um espaço de formação mesmo, né? Eu acho que assim como a Aline, assim como eu, a Lili, a Thalita, a Amanda, enfim, todas as pessoas que passaram pelo núcleo, que hoje permanecem no núcleo, elas estão sendo formadas, elas estão tendo essa formação contínua com o Pinguim, é uma formação contínua. O espaço, sim, é um espaço que forma pessoas, né? Então, eu me formei lá enquanto arte educadora, né? Então, eu levo todo, eu sempre quando eu dou aula, quando eu vejo as crianças falando, eu falo, olha, se fosse o Pinguim, vocês falam que eu sou brava, vocês falam que se fosse o Pinguim, se você conhecesse o Pinguim, entendeu? Então, é isso, assim. O que eu aprendi, o que eu sei hoje, referente à dança, mesmo com todas as outras referências que eu tive depois do Pinguim, e para mim foi foi uma experiência assim que eu falei, pô, eu aprendi a dançar, conheci a dança afro com um homem preto, cara. Tipo assim, para mim foi de uma grande significância, e ainda quando depois eu tive contato com outras mulheres pretas dançantes também, foi muito significativo. Então, ali foi o caminho ali, os caminhos que foram abrindo ali, foi no núcleo, né? Claro, o mestre Pinguim abre caminhos, né? É isso. Então, o núcleo, ele, enquanto permanência, ele tem que ser entendido como espaço de formação ali naquele espaço, e para acolher as pessoas pretas e todas as pessoas que frequentam ali e que entende aquele espaço como um espaço de formação e valorização. Acho que tem que ser institucionalizado de uma maneira que realmente ali é um núcleo de extensão, porque enquanto a gente está no nome, né? Mas a universidade, institucionalmente, eles não conseguem aceitar e incluir do jeito que deve ser incluso, enfim. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Ana Lu.
Obrigada. Foi muito importante te ouvir. A gente, só por causa da questão do tempo, a gente já faz esse corte brusco, mas depois, na hora da conversa, na hora do debate, é, aí você vai ter oportunidade de falar mais um pouquinho, que eu tenho certeza que o pessoal quer saber. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos chamar a Ângela, a segunda convidada aí? Oi, gente. Boa noite. Estão me vendo aqui? Tudo bem? Quanta gente conhece. Sim, Que bom sim. ver vocês, Erenai, Ana Lu, Lili, Aline. Ai, que bom ver vocês. Boa noite, com licença aqui. Fico muito feliz pelo convite de poder vir aqui trazer, não sei, alguma coisa. Também estou como a Ana Lu, assim, não, né? Não sei muito bem o que que vocês estão esperando, assim, mas eu acho que posso trazer uma contribuição no sentido do meu amor, assim, do meu afeto mesmo pelo Pinguim, pelo núcleo, por todas as companheiras e companheiros aí, né, que a gente tem durante todos esses anos. E, bom, eu pensei aqui em dizer algumas coisas que eu acho que são importantes. Para quem não me conhece, eu sou professora de literatura, sou formada na USP, graduação, do mesmo ano da Aline, 2003. Caraca, né, cara, 22 anos. É, e eu fiz mestrado, doutorado na área de literatura e sou professora de literatura hoje aqui na UFPA, em Belém, né? E então, eu acho que uma contribuição que poderia ser interessante é pensar em como os anos de vivência no núcleo, com todas as amigas, colegas e principalmente com o mestre Pinguim, durante 8 anos ininterruptos da minha vida, foram importantes para a minha formação e como essa aprendizagem está presente na minha sala de aula hoje e como eu passo. Muitas vezes o Pinguim toda semana está na minha sala de aula. É muito interessante isso, assim, os ensinamentos dele, de algum modo. O clássico do Pinguim que está na minha sala de aula é: então tá bom, eu vou fingir que estou ensinando e vocês vão ficar fingindo que estão aprendendo, né? E é muito interessante como é engraçado, as pessoas sacam logo na hora assim, o que elas estão. É um estado de consciência imediato que vem nas pessoas. Pô, é verdade, né? Que porra que eu tô fazendo aqui então? Né? Eu vou ficar aqui fingindo que eu tô aprendendo e vou só vir aqui e não tô de fato aqui nesse lugar. Então, é um chamamento pro presente, para estar de fato ali, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, entre muitas outras, mas uma coisa muito importante que eu aprendi, né, nesses anos de convivência no núcleo, né? A estar presente, né? A ter uma consciência do meu corpo, da minha mente, né? Acho que a gente tem passado anos aí que cada vez mais tem crescido os debates sobre decolonização, que é tão importante, sobre outras epistemologias, tal, e a gente vê a importância do núcleo como esse espaço em que aí, outras epistemologias que fora do brasão, né? Adorei a sua apresentação, Aline, impecável, assim, muito, muito legal, aprendi um monte. Inclusive o brasão da USP, que eu não conhecia, aqueles símbolos todos, né? Como essas outras epistemologias, o núcleo está atrás aí há mais de 20 anos, lutando aí, né? Que não está nesse brasão e luta aí diariamente para manter aí na universidade. E, portanto, o núcleo é de fato um espaço decolonial, né? Ou, como diz Grada Quilomba, de descolonização do eu. E que isso vai servir, inclusive, para pessoas não negras, que é o meu caso, né? Sou uma mulher branca, periférica, enfim, né? Tem um número de alunos negros, indígenas e quilombolas grande hoje aqui na universidade, e que muito desse aprendizado de descolonização do eu, que a gente pode aprender muito na prática do dia a dia aí no núcleo, eu posso trazer e posso compartilhar hoje
com os meus alunos em sala de aula e aprender com eles. Então, bom, para terminar, né, quem é assim, para as pessoas que são da literatura, conhecem um texto clássico da literatura que chama O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, né? E que ele vai falar que todas as pessoas devem ter o direito à literatura, porque a literatura ela humaniza as pessoas, ela faz com que a gente possa ter uma relação dialética com o mundo, com os problemas, né? E eu acho que a literatura, de fato, ela faz isso, tanto a literatura escrita quanto a literatura oral, e se tem uma prática literária que a gente tem, se tem uma prática, entre outras artes, que a gente tem no núcleo, além da dança, da música, é a prática literária também, né? Da literatura oral, na, seja nas músicas, nas letras das músicas, na convivência, nesse ensinamento ancestral aí que vem do pinguim, que a gente sabe que tem vozes que vêm, que se repetem aí, então a gente tem toda essa oportunidade aí no espaço de viver tudo isso e vida longa, o espaço, o mestre, ele está aí ainda pior, Lili, queria mandar um beijo enorme para ele, se ele tiver, e Você é isso. conhece o mestre, né? Ele, Você ele já. já se picou. Tá bom, então, gente, olha, muito obrigada e logo mais só vou dar uma passadinha em São Paulo, vou visitar vocês. Vou dar uma chegada. Um beijo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Você dá... Bom, gente. Pode ir, Aline, vai. Não, não, só para você dar a continuidade. Eu acho que a gente pode chamar Jatsuká. Você chama? E aí, posso falar, né? Sim. Legal. Boa noite a todos presentes. Uma enorme satisfação a gente poder fazer essa roda de conversa, né, sobre um assunto tão precioso para nós todos que estamos envolvidos com o trabalho do Pinguim, do mestre, né? E, assim, meu relato aqui é mais um relato de experiência envolvendo, sobretudo, essa luta por construção de políticas de ações afirmativas dentro da universidade, né? E aí eu escrevi aqui para eu conseguir ser breve, tá? Então, desculpa as formalidades. Então, hoje minha contribuição será apenas um breve relato sobre a minha vivência na luta por acesso e permanência da população preta, indígena e pobre nessa universidade. Para começar esse contexto, eu preciso citar o recente trabalho de Mariana Rocha, também discípula de Pinguim, conhecida como Mariana do Berimbau, apresentou sua pesquisa na tese de doutorado com o título Uma luta científico-social desproporcional, a colonialidade e branquitude na fundação da USP e ensino superior na imprensa negra paulista, entre 1924 e 1937. Lembrando aí, né, que a Aline falou da fundação da USP em 1934. E a tese dela foi defendida na Faculdade de Educação. A pesquisadora afirma que o interventor federal do governo, à época, favoreceu a possibilidade de um projeto de universidade de uma fração da elite branca paulista, que fosse concretizado por meio do governo. E a fala dela, uma das falas, né, foi quando a universidade pensada pela branquitude ganhou a forma de uma instituição dotada de uma suposta neutralidade, que escondia o racismo presente em suas bases. E aí, uma das coisas que a gente pôde ver já no brasão da USP, alguns símbolos bandeirantes, né, ali presentes.
Contextualizado, então, com tal fato, eu quero iniciar um relato a partir das minhas vivências já no ingresso da geografia em 2000, quando me aproximei da Associação de Educadores do CRUSP, como moradora do CRUSP, e aí então educadora no cursinho pré-vestibular. Então, ali a gente já passa a contribuir e fortalecer o Fórum dos Cursinhos Populares, em busca de ações afirmativas que favorecessem o ingresso, né, da classe trabalhadora na universidade. As minhas vivências anteriores com movimentos de arte e cultura em São Miguel Paulista me levou a encontrar o espaço de capoeira do Mestre Pinguim também já no primeiro ano da faculdade. E ali, como foi relatado, né, as colegas, encontrei algumas um pouco mais antigas ali, já mais próximo do início dos anos 2000, e a gente se organizou enquanto um grupo, né, um coletivo que foi chamado As Louva-Deusas, né? Um grupo de jovens, mulheres negras, estudantes, e realizamos 3 festivais nomeados de Canegradas, contando com fanzine, rodas de conversa e referências, com referências, né, pessoas negras, que seja da área cultural, religiosa, e social, intervenções artísticas e recreativas. O intuito era a recepção e acolhida de estudantes negros ingressantes na USP, e aí a gente passou também a incluir a pauta da luta antirracista já ali naquele momento, né? Junto com isso, né, o apoio, a construção e a luta do movimento ali regido pelo Núcleo de Consciência Negra, impulsionaram a luta por cotas na universidade, em especial na USP, o que culminou as primeiras propostas do Inclusp em 2006, e ainda se mostrava insuficiente perante a desigualdade de acesso quanto ao quesito raça, né? E em 2009, a bonificação de pontos para estudantes de escola pública passou a incluir o quesito racial. E mais adiante, novos grupos, como o Coletivo Negro, Ocupação Preta e muitos outros, somaram na organização e reivindicação por cotas raciais, que foi o que vocês viram aí no vídeo que a Aline nos passou. Mas eu quero, então, enfatizar que todas essas iniciativas, assim como a Aline falou também, de negociação sempre foi de fora para dentro da universidade, né? Foi sempre uma pressão social que forçou e cobrou a universidade perante seu caráter público e a sua real função social, que é estar a favor da sociedade e não para reforçar suas desigualdades, né? Em 2012, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a constitucionalidade do uso do critério racial para cotas de ações afirmativas no Brasil, nas quais prevalecem o sistema de cotas, reserva de um determinado percentual de vagas disponíveis nas instituições de ensino superior. Aí aqui eu coloquei alguns dados, mas não sei se vão ser necessários para a gente encurtar aqui a discussão, se quiserem depois a gente socializa. E aí a USP adere, então, um sistema de bonificação de pontos, né, para estudantes autodeclarados negros e indígenas no curso de graduação. E a universidade implementou o sistema de cotas, né, em 2018, mas só em 2023 passou a realizar a heteroidentificação para evitar fraudes e garantir a veracidade da autodeclaração. Mesmo depois da legislação, né, da exigência de cotas de 2012, a USP foi a última do Estado a instalar seu sistema de políticas de ações afirmativas para pessoas negras, que é PPI, né, pessoas pardas, pretas, pardas e indígenas. E até 2017, o Conselho de Graduação havia aprovado uma proposta de cotas apenas para estudantes de escola pública. A exclusão de cotas raciais gerou revolta, né? Um grande ato na USP, que foi esse daí, 2017, pressionando para que houvesse
dentro da universidade como um todo. E, então, a partir de 2017, 2018, alguns departamentos e faculdades passam a tomar iniciativas para que esse acesso e a acolhida fosse acontecendo, né? E com relação à pós-graduação, essa luta permanece até hoje, né? Então, hoje, a USP tem 23% de estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, destes 60 mil alunos da graduação, e é um resultado de três sistemas, né? Que é o SISU, a implementação de cotas pela FUVEST e o início do Provão Paulista, que é de 2023. Entendendo, então, que de 10.753 vagas, 5.900 foram por estudantes do ensino médio advindo de escola pública, 2.965 fazem parte da modalidade PPI. Né? Então, a gente chegou a alcançar metade da metade, né? Para a gente não entender aí que muitas vezes os dados fazem as pessoas se confundir um pouco, né? Então, a problemática não se encerra aí, né? Agora vem uma questão um pouco mais delicada. Como é que eu tô com o tempo? 2 minutos. Tá. Então, em 2002, a maneira de reagir à ampliação da presença das pessoas pretas e indígenas na universidade foi apresentada na forma de um recrudescimento das políticas de permanência, através do PAF, que é o Programa de Auxílio Financeiro ao Estudante, alterando significativamente as maneiras de concessão e renovação dos auxílios, querendo obrigar estudantes que moravam no CRUSP a prestar serviços de divulgação extra, funções que eram remuneradas por programas de estágio, além de estabelecer término de curso em tempo ideal, sem direito à mudança de curso, entre outros critérios. E a repercussão gerou casos de suicídios, desistências e crises psicossomáticas em estudantes mais vulneráveis, assistidas por essas políticas necessárias para a conclusão de seus cursos. Além de ter favorecido a infiltração de estudantes na Associação de Moradores, que defendia os interesses para a implementação de grades e catracas na entrada do CRUSP durante o período da pandemia. Nesse contexto, a presença estudantil de moradores do CRUSP entendem seu papel social de acolhimento, sobretudo da população periférica, que tem seus direitos negados dentro da universidade, em diversas instâncias, incluindo o racismo institucional, aumentou, né, a participação dessas pessoas. O que movimentou a circulação pelas vias da instituição, diversas fake news, provocando desmobilizar e desmoralizar o movimento contra as políticas que estavam sendo apresentadas pelo PAP, através da PRIP, que, pelo visto, tem muito que aprender sobre inclusão e pertencimento. E aí, no nosso terceiro encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, e desde já a gente pretende diferenciar, né, de pertencimentos, o que seria uma perspectiva de imposição como forma de enquadramento. Além de muitos casos de perseguições político-administrativas, a tentativa de intimidação e criminalização sempre foi uma estratégia de controlar quem se nega a aceitar suas arbitrariedades. Entretanto, a instituição não esperava, né, que o movimento estudantil estivesse assim ativo e essas pessoas perseguidas muito bem amparadas, e inclusive recebemos defesa institucional através do Ministério Público, né, a favor dessa luta. O caso mais recente foi agora, em 11/4/2025, né, quando a USP apresenta uma proposta para uma estudante que lutou contra a instalação de grades no CRUSP, que ela abandone o movimento estudantil em troca de arquivamento do processo disciplinar. Atualmente, no contexto de defesa da permanência do Núcleo de Consciência, Núcleo de Cultura e Extensão de Artes Afro-Brasileira, encontramos apoio em departamentos e faculdades envolvendo a preservação do espaço do Galpão 28, o apoio da Faculdade Politécnica, da FEFELESH e da Prefeitura do campus,
Entretanto, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a Pró-Reitoria da PRIP se mostraram indiferentes à importância e à salvaguarda dos trabalhos realizados por Mestre Pinguim. O que eu avalio nesse contexto é que a luta pela democratização e acesso e permanência na universidade deve passar pela luta por democratização de cargos de comando, sobretudo nas reitorias e pró-reitorias, porque nos departamentos são realizadas eleições para ocupação dos cargos de direção, já a reitoria Tere, é resultado de eleições indiretas. É isso. Tere. Eu ia pedir. Beleza, obrigada. Cadê Lili? Agora a Tô gente. aqui. Legal. Quer seguir, Lili? A gente vai chamar agora para a gente o bate-papo, né? Acho que todo mundo já fez sua explanação, mas Pinguim, Aline, Ana Lu, Ângela, Jatiuká, e agora a gente abre para questões, colocações, enfim, inquietudes, depoimentos. Tem um joguinho, ou tem o sopro de palavras, né, que a Vanessa estava passando. Essas são as palavras, Van, que apareceram? Isso, eu dei um print numa tela já com um recorte. Se puder subir a segunda tela, acho que é mais interessante. Beleza. Foram até agora 16 pessoas participando, né? Então, a gente quer pedir para vocês contribuírem também aqui com a frase de vocês, com a mensagem do que vocês estão sentindo, o que está reverberando. Algumas pessoas colocaram a palavra reverberando aqui no chat. E dizer também que quem não quiser falar pode escrever no chat que a Lili faz a leitura da questão. Eu quero falar, pode ser? Claro. Claro. Meu nome é Renata, tá? O nome que está marcado aqui é o nome do meu sistema aqui do computador de casa. Eu sou da São Francisco, e aí, ouvindo vocês falarem durante esse tempo todo, eu vou contar aqui rapidinho para vocês a minha história, para vocês entenderem o tamanho disso que vocês estão fazendo. Eu tenho 54 anos agora, e eu tinha ingressado na São Francisco em 1988, quando eu tinha 17. Naquela época, muito diferente agora, quer dizer, eu voltei agora, no ano passado, e eu encontrei um universo completamente diferente. Era outra coisa completamente diferente. Então, quando eu entrei naquela época, não tinha cotas, não tinha nada, e a São Francisco, eu não sei o resto da USP, mas a São Francisco era extremamente, absurdamente elitizada, assim. Todas as pessoas eram brancas, todas as pessoas eram ricas, e aí você já chega atrás, né? Você consegue chegar no mesmo lugar, mas você já está atrás quando você chega lá. E aí, quando você é muito jovem, é muito difícil de digerir essas coisas todas. É muito difícil você chegar no local e você sentir que você não devia estar ali. Hoje em dia, muito mais madura, enfim, depois de ter vivido uma vida inteira, eu consigo reconhecer que talvez o meu direito de estar ali naquele lugar, naquele momento, era maior até do que das outras pessoas. Porque eu tinha vindo de escola pública, não tinha estudado no Bandeirante, no Dante Alighieri, igual todo mundo, né? Não tinha feito intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, como todo mundo. Mas, de qualquer maneira, você chega lá e você não se sente no direito de estar dividido naquele lugar com aquelas pessoas. Eu não concluí o curso naquela época, então eu prestei vestibular de novo agora, e agora eu ingressei pelo sistema de cotas no ano passado, consegui aproveitar muita coisa do que eu tinha feito, então eu pulei do primeiro para o quinto ano, estou no quinto ano agora. E vou terminar o curso esse ano, se Deus quiser, né? Estou muito feliz com isso e estou muito mais feliz de voltar para São Francisco depois de
30 anos e ver que é outro lugar, que pessoas que tiveram a mesma origem que eu, que têm a mesma aparência que eu, que elas estão lá dividindo aquele espaço que não era meu e que não era delas, com certeza, né? Absoluta. É, quando eu entrei na São Francisco a primeira vez, eu não desisti do curso, só não consegui me formar. Fiquei devendo uma das matérias, depois fiquei com vergonha de voltar lá, porque eu devia ter me formado em um determinado tempo e não formei. Mas o que me manteve lá durante esse tempo todo é que já no primeiro ano eu fui cantar no coral da faculdade. E foi o coral da faculdade que me manteve lá. Então, assim, eu achava muito bonito o fato de a USP agora ter essa coisa do CRIPT, ter um lugar de pertencimento, acolhimento, e pelo que vocês estão falando aqui, pelo depoimento que vocês estão dando aqui, ele não é ou não está sendo o que eu imaginava que deveria ser, né? Porque hoje em dia, com a coisa do Moodle, com a coisa os professores postarem textos e tal, ajuda muito a gente a poder fazer as coisas que a universidade demanda da gente. Quando eu entrei naquela época, não tinha isso, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, tinha lá aquela ruma de livro que os professores passavam que você tinha que comprar. Os livros de direito são gigantes, são caríssimos. Então, eu nunca tinha livro nenhum. Assim, tinha colegas, quase todos. Chegava no dia da prova, o cara vinha com uma malinha de rodinha, que para mim era um negócio absurdo. Hoje em dia, todo mundo tem malinha de rodinha. Naquela época, só gente rica que tinha. Você vem com uma linha de rodinha cheia de livros e tal. E aí tem essa coisa de você se sentir muito pobre, muito preto para estar ali, então você não tem que estar ali. E tem porque você alcançou esse lugar, porque você fez por onde alcançar esse lugar. Então eu vejo essa molecada que está lá, que tem a idade do meu filho não passou. Não, ele não conseguiu entrar, ele foi pela ampla concorrência e não conseguiu entrar, e para mim está tudo certo. Né? Ele que tivesse estudado mais. É, mas eu acho muito bacana, assim, eu tenho essas duas perspectivas, né? Tenho, de certa forma, é, esse não conseguir concluir naquela época me deu a oportunidade agora de ter duas visões do mesmo lugar, do mesmo ambiente e de conseguir perceber o quanto ações afirmativas fazem a diferença, é, no espectro daquilo que vai ser formado em termos de intelectualidade daqui para frente. Isso é muito, 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 muito bacana, porque a gente sempre se sente à margem de tudo que acontece. A gente sempre sente que a gente não devia estar em determinados espaços, que a gente não devia fazer parte disso, que o nosso lugar na sociedade é outro, e aí não é. Nosso lugar é na universidade, nosso lugar é na intelectualidade, e é muito bom ver essa molecada agora com essa força e com esse entendimento de que aquele espaço também é deles. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui agora e acompanhar isso tudo. Muito obrigada. Nós agradecemos. Fala. Obrigada. Aqui está sendo projetadas as palavras que vocês colocaram. Eu não sei se alguém mais quer falar. A Muriel colocou um comentário, agradecendo quantos aprendizados, mulheres e núcleos de artes afro-brasileiras, que bom nossos caminhos terem se encontrado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ah, eu queria falar. Eba, fala. Ouvindo vocês, assim, né? Eu queria começar lá a primeira fala com um texto que eu fiz por todas essas vivências que eu tive, né, no espaço universitário, né? Desde as questões de racismo institucional, enfim, do meu período escolar até universitário, vivendo isso. E, enfim, eu vou ler, e aí eu acho que
Bom, preciso falar que eu tenho 41 anos, é isso que eu queria falar também, ó, é muita coisa, né? Eu tenho 41 anos e eu entrei na universidade com 27 anos. Eu preciso falar isso porque quando eu entrei na universidade, assim, acho que como a maioria de vocês que talvez tivessem entrado depois de uma certa idade, né? Mesmo que não tenha idade para estudar, mas a gente sabe o porquê que eu cheguei nesse lugar com essa idade. Eu me deparei com esse público, né? De as meninas de 17 anos que mal tinham pegado ônibus da vida, e, enfim, e recebi a mesada, escutei que se meu pai falou que se eu não sair do movimento estudantil eu vou parar de ganhar mesada, enfim. E aí eu vivi várias coisas. Eu escrevi esse texto quando eu estava passando por várias questões dentro dentro desse espaço universitário e dentro também desse núcleo, né? E que me fez entender várias coisas. Então eu vou começar lendo. Que foi esse texto, ele surgiu de uma pergunta quando eu estava no cursinho pré-vestibular da psicologia, e aí a gente foi fazer um trabalho nas escolas públicas e as pessoas para falar sobre a universidade e tal, isso em Osasco. E aí a menina e aí eu fui dar devolutiva para uma era da gestão do cursinho, enfim. E aí eu fiquei questionando, pô, o que ela acha, né? Que é o mundo lá fora, né? E aí eu escrevi um texto respondendo, né? Dá licença, dona moça. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar de onde vim, o que vivi, como cresci. Para começar, falarei somente o que vivi, não o que li, e nem o que apenas vi. Falarei apenas dos meus sentimentos e não dos sentimentos alheios. Não vou usar máscara da vida dos outros e não da vida dos outros. Eu tenho a minha história, diferente da sua, assim como a de outros. Não adianta falar que queria ter o tom da minha pele, o meu requebrado e tudo que um dia já foi e é julgado. Hoje vocês veem e acham tudo bonito, exótico e extraordinário. De onde eu vim, 80% das meninas com menos de 17 anos são mães e 80% dos meninos são pais. Isso já deve ter mudado a estatística, né? Vim da periferia e lá aprendi a conviver com pessoas que de lá pensaram que vieram. Na periferia, moça, aprendi a conviver com gente de dentro e de fora dela. Lá as pessoas desconhecem a universidade pública, mal sabem o que é vestibular e a minoria conhece cursinho pré-vestibular. Para eles, dona moça, universidade mesmo é só particular. E olhe lá, dá para acreditar? Dona moça, na escola em que estudei não aprendi a dar valor aos livros, e sim ao trabalho. Estudava e trabalhava, e depois de terminado o colégio eu só trabalhava. Sabe por quê? Porque meus pais não tiveram condições de bancar ou incentivar qualquer outra coisa relacionada aos estudos. Pois somos em 6 irmãos, cada um com sua história, diferente da minha, da sua e de outros. Meus pais têm pouco conhecimento sobre a universidade pública e não conseguem distinguir privadas e públicas. Meus pais não vão me dar carro, apartamento ou viagem para o exterior se eu passar no vestibular. Meus pais, dona, não são professores universitários e nem mandam motorista me buscar. Eles estudaram até a 4ª série do fundamental e não possuem nenhuma bicicleta para passear. E ainda assim me ensinaram a ter coragem e sabedoria para lutar. Dona moça, não faça da minha a sua história, pois o seu berço não foi o mesmo que o meu, e sua realidade não é a mesma que a minha. No entanto, eu tenho coragem e sabedoria para viver, possivelmente em paz e tranquilidade, mesmo esbarrando com usurpadores de cultura que muitas vezes agridem nossas origens, apenas fazendo deles apenas um romance a ser lembrado. Por favor, não confunda as realidades. Esse é o nome do texto. E é isso, assim, tudo que eu vivi dentro desses espaços universitários, eu sempre pensei que são realidades diferentes e que eu preciso refletir hoje, por ser mãe, inclusive, qual a realidade que eu quero dar para o meu filho e apresentar para ele também. E é isso. Obrigada, Ana Lu. Emocionante. Agradeço.
Obrigada, Ana Lu. A inclusão dessas biografias, né? Eu acho que é importante a gente também. É por isso que é importante abrir esse espaço, né? Porque essas biografias precisam ser contadas e elas estão aqui, né? Elas querem sair. Que bom, que bom. Obrigada, Ana Lu. Eu que agradeço imensamente vocês. Vocês não sabem como é bom estar de volta. Então volte, terça-feira, hein? Mais alguém, gente, que gostaria de falar? A gente tem uns minutinhos, a gente pode passar uns minutinhos também, se alguém quiser falar. Então, como diz o Pinguim, foi o silêncio, né? Foi o... É, Mas a gente vai se eu, encontrar nas próximas 3 semanas. Acho que vai dar tempo de cozinhar esse galo, né? Como diz nosso mestre. Meninas, gostariam de falar alguma coisa também para finalizar? Vanessa, Jatchuká? Bom, agradecer a participação de todos, né? Tem aqui uma mensagem, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder aprender, né? Grata pela noite de hoje, sempre aprendendo mais e crescendo na verdadeira sabedoria, que é de Melinder, né? E também de Thierry Cristina. São os dois últimos registros que a gente teve aqui. Pedir para as pessoas que ainda não conseguiram assinar a lista de presença e fazer a avaliação, acho que é muito importante. E nos vemos no próximo encontro. Sim, gente, aí a gente vai no próximo encontro falar mais propriamente da história, do histórico do núcleo, né, das atividades, das ações, com a apresentação da Eliane Funari, historiadora e pesquisadora lá do núcleo. Então é isso, gente. Então a gente vai encerrar. Muito obrigada pela presença e pela permanência de todo mundo Obrigada. aqui. E a gente se vê semana que vem. Agradecida, gente. Boa Valeu. noite, todos Obrigada. presentes.